Hoje eu tenho 50 anos, né? São 50 anos bem vividos, de lutas, de dores, de risadas, de choros. São 50 anos que Deus me deu a oportunidade de estar vivendo. E aqui, já saí daqui, já voltei para cá. Eu morava na Nova Brasília, na Rua Espírito Santo, número 12, não posso esquecer. Fui criada ali, meus avós moravam aqui na Rua Nova Brasília, seu José Benedito, Antônio, cheio de nome próprio. A gente vivia uma realidade totalmente diferente de hoje, né? Porque nós estávamos dentro de uma favela que não existia uma violência, existiam pessoas boas. Então, assim, o que eu vivi aqui foi a melhor infância possível. Andei de patinete, joguei bola de gude, soltei calanguinho em cima do telhado, porque as casas ainda eram de telhado, né? Carrinho rolimã, a gente escorregava, porque os becos geralmente tem aquelas vielazinhas e são ruas altas, então a gente escorregava ali. Carreguei água, sabe, tomava banho no meio do caminho carregando água. Outro dia eu estava pensando assim, o que as pessoas hoje não fazem? E além de tudo a gente fez amigos, porque são amigos até hoje. São aqueles amigos que estão do nosso lado o tempo todo. Estudei, graças a Deus, nunca repeti ano. Não terminei minha faculdade, fiz uma faculdade de educação física. Interrompi porque eu queria que meu filho continuasse na escola, né? Mas assim, eu tenho uns 15 cursos técnicos da época do Senac que eu pude aproveitar ao máximo. Eu sempre fui muito estudiosa, eu sempre quis mostrar que o fato de morar na favela não quer dizer que a gente seja diferenciado em nada e negro a gente não seja diferenciado em nada. Isso eu sempre tive na minha cabeça. Fui criada numa religião, que é a Igreja Batista. Lá eu tive muitos conhecimentos. Então, minha vida foi assim, planejada. Casei com 26 anos, tá? Posso falar, eu casei virgem, porque eu achava que eu não tinha que transar com qualquer pessoa. Eu acho que eu tinha que me guardar para o meu marido. Não porque eu era da Igreja Batista, porque eu, Denise, sou assim. Eu sou muito determinada nas coisas que eu quero. Depois de 3 anos, eu engravidei. Fiquei casada há 15 anos e o que para mim é mais difícil é quando vem os filhos, né? Porque o filho a gente quer colocar numa redoma de ouro e não deixar nada alcançar ele. E com o nascimento do meu filho, foi na mesma época também que o tráfico entrou na comunidade, né? Então eu precisava cuidar muito dele e da minha família. Então assim, tudo me preocupava, porque eu tinha que deixar meu filho fora dessa realidade. Então o que eu criei ele sempre assim, olha, eu vou te criar um homem de bem. Então um homem de bem, ele tem que ter palavra, ele tem que saber o que ele quer e ele tem que não se misturar com o que vai fazer mal. Não pode desprezar ninguém, sabe? Porque eu era muito contra, assim, não fala com um porque é pretinho, porque é gordo, porque é filho de fulano, não tem nada a ver isso. Eu acho que você que tem que ser o diferencial. E foi assim que eu fui começando a criar meu filho, minha família. Eu sempre gostei de que ele estudasse, fizesse atividade física. Eu sempre me preocupei com ele no geral, né? Em ter qualidade de vida. Era o que eu tentava fazer com ele até pequeno, até quando ele se formou homem. Você come um bolo, se você achar alguma coisa no bolo, você nunca vai mostrar. Você vai mostrar o bolo em si. Você nunca mostra um recheio podre. Você sempre mostra o melhor do recheio, o melhor do bolo. E infelizmente o que foi mostrado para todo mundo aqui foi o melhor do bolo, né? A gente nunca pensava que existiriam profissionais desestruturados, existiria uma violência diária, né? Eu tenho um termo que vocês usam muito. Além do o PP não me representa, que é uma coisa que eu decoro muito, e assim, militância. Porque você só milita naquilo que você acredita, né? Então, assim, eu descobri que eu já era militante. Eu só nunca pensei que eu teria tanta força. Antes que meu filho viesse a partir daqui da terra, ele sempre conversava comigo assim, mãe, você não conhece a realidade do morro.
Aí eu ficava assim, Caio, impossível. Impossível existir outra realidade que não seja essa que eu tô vivendo. Ele, mãe, existe outra realidade sim. E é uma realidade bem diferente, sabe? Uma realidade que você não pode falar, você tem que ficar quieto, você leva tapa na cara. Cara, eu falo, não, então você fala. Porque se colocarem a mão de você, eu vou também querer saber por quê. Porque eu não acredito nisso, Caio. Eu não acredito que vocês sofrem tanto e ficam calados, né? E porque meu filho, ele foi morar na Alvorada, entendeu? E eu vivo a realidade do loteamento, que infelizmente é bem diferente, sabe? Aqui a gente não vê a polícia. Aqui a gente... Quando acontece uma fatalidade aqui, que a gente vai ver. Aqui a gente não todo dia, a gente não é obrigada a viver uma realidade de violência. A gente está no meio da violência, mas como se a gente não estivesse fazendo parte dela, entendeu? Então, assim, aí eu comecei a mudar. Foi bem antes de acontecer o que aconteceu com meu filho. Porque ele começou a me falar, e ele falava insistentemente isso, sabe? E isso me deixava preocupada, porque eu falava assim, então você fala. Então você fala, porque se fizer isso com você, você tem que falar. Sou ativista porque hoje eu aprendi a lutar. Aprendi a viver um todo com todo mundo. Eu saí da minha zona de conforto para compartilhar, para querer bem, para lutar, para querer estar abraçando a quem precisa. Porque o Caio era um lutador. Eu peguei para mim a força que ele tinha. A única coisa que eu posso fazer hoje pelo meu filho é lutar. Eu não vou ter mais o abraço, eu não vou ter mais o sorriso, eu não vou ter a nossa estipulação, nossa briga de luta, sabe? Eu não vou acordar com um beijo na boca de uma pessoa assim, que pra mim era minha melhor parte. Mas eu posso lutar pelo que ele acreditava e o que eu acredito hoje, por uma favela melhor, para que os amigos dele não passem o que ele passou, para que as senhoras não sofram o que eu sofri, para as mães que são omissas aprendam a lutar pelos seus filhos, querer o melhor para eles. É isso que eu vivo hoje. Eu tenho um foco, eu acho assim, porque se eu não fizesse isso, eu ia morrer. Entendeu? Eu ia morrer. Porque Caio ele era meu melhor amigo, sabe? Era assim, eu tava aqui no escritório, daqui a pouco meu gordo partia aí, chegava aqui, me abraçava, tirava tudo do começava a conversar. Então assim, é como se eu preciso fazer isso por ele. Eu preciso fazer isso pelo complexo. Eu preciso que a justiça seja feita para que muitas pessoas tenham força de lutar pelos seus. O ativismo me emociona. Tudo me emociona. A entrevista em si me emociona, porque, cara, eu sinto assim, o meu filho, eu acho assim, ele merecia estar aqui. Então, já que ele não está, eu mereço fazer isso, porque, cara, ele era muito humano. Acho que eu vivi 20 anos com um anjo. Isso é bonito pra mim. Sabe assim, a oportunidade que Deus nos dá de ter pessoas ao nosso lado que a gente nem imagina, que são tão importantes e que depois você começa a ver assim, cara, isso foi um presente, sabe? Porque assim, poderia ser mãe de várias outras pessoas, né? E assim, eu tive um filho que nasceu da confusão toda e que me fez tão feliz. Eu falo para as meninas que eu não sofro muito porque eu tenho o dever cumprido, entendeu? Eu sou uma mãe assim, eu fui mãe, amiga, pai, avó, sabe? Então eu tenho muito o dever cumprido e por isso eu sou tranquila.